Olá, amigos de todo o Brasil, estamos começando aqui diretamente do CERS, cursos online, mais uma aula de Direito Administrativo, dando seguimento ao nosso estudo, dando sequência ao nosso trabalho aqui nessa preparação. Você já sabe, é especificamente voltada para o curso Começando do Zero. Essa é a nossa aula de número 12, de um total de 15 encontros que nos foram reservados, né? Além do simulado. Nós temos aí a 12ª aula, em que a gente continua o tema da aula passada, o tema da aula 11ª, que foi o 11º tema. Com certeza a gente continuou o tema controle administrativo ou controle da administração pública, para logo em seguida, ainda nessa 12ª aula, na mesma toada, da mesma forma como a gente está fazendo, a expectativa é essa, né? Não que necessariamente estejamos vinculados a isso, mas normalmente é assim que se desenrola o caminhar das aulas, para que nessa aula 12 entremos no tema 12, que vai ser o tema bens públicos, ok? Essa é a expectativa. Fecharmos o tema da aula anterior, da aula 11, o tema 11, que vai ser o tema controle. A gente vai seguir com controle, mas ainda nessa aula 12, como eu disse, a expectativa também é falar desse tema de número 12, que é o tema relacionado ao estudo dos bens públicos. Portanto, já mais da segunda metade, portanto, aí já no, digamos assim, no terceiro terço desse curso, 15 encontros, cada terço 5 aulas, já às 5, já às 10 e agora nas últimas 5, né, da 11ª à 15ª, estamos na 12ª, nesse último terço, portanto, mais da segunda metade, nessa segunda metade, só que já mais para o final dessa segunda metade, vamos aqui, portanto, caminhar com esse assunto. Sobre o tema controle, na aula passada, nós apresentamos aqui o esquema sobre controle. Na tela, observe comigo, sobre controle estudamos o que, Eden? Nós vimos aí que o controle administrativo, ou simplesmente o controle da administração pública, ele poderia ser estudado a partir desses 5 tópicos que aí estão listados, esses 5 tópicos que aí estão ventilados. Que tópicos são esses? Classificação, sistemas de controle, controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Eu comecei falando da classificação. O tópico é o tópico 1. E dentro do estudo da classificação, o primeiro critério por nós analisado dentro do estudo da classificação foi quanto à pessoa. Eu coloquei aqui quanto à pessoa. E quanto à pessoa, nós vimos aí que o controle pode ser executivo, legislativo ou judiciário. Quanto à pessoa, vimos que o controle pode ser do tipo executivo, pode ser legislativo e pode ser judiciário. Executivo, legislativo e judiciário, quanto à pessoa. E vimos que o controle executivo é o chamado controle interno e que o controle legislativo e o controle judiciário, com certeza, seria o controle externo. Por que, Eden? Porque quando a gente pensa em administração pública, a gente pensa no Poder Executivo desempenhando sua atividade típica, porque a atividade típica do Poder Executivo é administrar. A atividade típica do Poder Executivo, de fato, é executar. Quando a gente olha para o Poder Legislativo, a sua função típica não é administrativa, é a função legislativa. Da mesma forma, quando olhamos para o Poder Judiciário, a sua função típica não é administrar, com certeza é julgar. Exercer a jurisdição, do latim iuris dicto, da etimologia da palavra dizer o direito, aplicando a lei, no caso concreto, para dirimir os diversos conflitos que lhes são submetidos, você tem a atividade da judicatura, atividade judicante, atividade jurisdicional, o papel dos julgadores. E isso, na atividade típica, nem de longe é Poder Executivo. Poder Executivo, nem de longe é administração pública, no caso. A administração pública é atividade típica do Poder Executivo, não do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário. Então, se o estudo é o estudo do controle da administração pública, se o nosso estudo é o estudo do controle da administração pública, o que é que nós temos que notar, Eden? Se o nosso estudo é o estudo do controle da administração pública, o que é que nós temos que perceber, o que é que nós temos que implementar como controle da administração pública, quando a própria administração, leia-se, Poder Executivo na sua atividade típica. Quando é o próprio Poder Executivo na sua atividade típica. Quem está exercendo esse controle, quando se trata do Poder Executivo na sua atividade típica, exercendo esse controle, o que é que nós temos, meus amigos? Aí, sem dúvida, neste caso, nós temos um controle interno. Mas quando é o Poder Judiciário e o Poder Legislativo que exercem o controle da administração pública, é como se eu estivesse dizendo que esses poderes legislativo e judiciário estivessem exercendo o controle
do Poder Executivo. Então é um controle interno ou externo, Eden? Claro que é o controle externo, porque é o controle proveniente não do mesmo poder, mas sim de outros poderes. É o legislador controlando o administrador, é o julgador controlando o administrador. Então esses controles aqui, a gente viu, são exemplos, são espécies de controle, o que, professor? São exemplos de espécies de controle externo. Esse controle é o controle externo. E apenas o controle exercido pelo Poder Executivo seria, portanto, o nosso controle interno. Só o controle do Poder Executivo seria, portanto, o nosso controle interno. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, essa foi a noção. Eu disse que esse é um sistema de controle externo que é indispensável para a harmonização do sistema de freios e contrapesos, porém que ele só pode ser estabelecido pela Constituição. É importante, Eden, que os outros poderes controlem a administração? Com certeza. É muito importante que os outros poderes também possam controlar a administração. Esse é o chamado controle externo. A importância se dá a partir da própria sistemática do sistema de freios e contrapesos, que é aquele chamado sistema de checks and balances. Checks, freios, balances, contrapesos. O sistema de freios e contrapesos é esse sistema de checks and balances. E esse sistema permite que um poder controle o outro. Agora, para que esse controle de um poder sobre o outro, que a gente chamou de controle externo, ele de fato possa acontecer, para que ele efetivamente possa ser implementado, o que é que nós precisamos, professor? Para que ele de fato possa acontecer, para que ele efetivamente venha a ser implementado, para que de fato possa acontecer, para que efetivamente este controle ele venha a ser implementado, o que é que nós temos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de autorização da Constituição. Nenhum poder pode controlar outro poder, senão através de autorização constitucional. Isso a gente viu, eu apenas recapitulei. Na tela, olha lá, o segundo controle, além de quanto à pessoa que exerce, foi quanto à natureza. E o que, que nós vimos, Eden? Que quanto à natureza, o controle ele pode ser de legalidade, de um lado, ou controle de mérito do outro. Quanto à natureza, o controle ele pode ser um controle de legalidade ou um controle de mérito. Controle de legalidade e de mérito. O controle de legalidade, sem dúvida, é aquele controle relacionado com os aspectos de legitimidade ou legalidade do ato. Então, o ato ele viola a lei, viola os princípios, ou o ato respeita o ordenamento jurídico. Esse é um controle de legalidade. Esse controle de legalidade, com certeza, é fundamental. A administração realiza, com certeza. O Poder Judiciário pode realizar, Eden? Sem dúvida. O Poder Judiciário ele não só pode, como ele deve exercer o controle de legalidade, porque ele tem que zelar pela guarda do ordenamento jurídico. E, por outro lado, você tem um controle de mérito. Se, de um lado, a legalidade está preocupada com o respeito às leis e normas e regras que compõem o ordenamento, portanto, é o chamado controle de legalidade ou legitimidade para saber se os atos violam a lei ou os princípios, ou se eles não violam. Por outro lado, o controle de mérito ele está relacionado com a questão da conveniência e da oportunidade. O controle de mérito, por sua vez, ele está relacionado com a questão da conveniência e da oportunidade. É conveniente, professor? É oportuno ou não? Bom, isso o judiciário não pode fazer, porque nenhum poder pode controlar o mérito do ato praticado por outro poder. Então, só quem pode controlar o mérito dos atos da administração pública é a própria administração pública. Controlar o mérito é controlar a conveniência e a oportunidade, podendo revogar o ato. Então, só quem pode controlar o mérito, vale dizer, a conveniência e a oportunidade, e quem, portanto, pode revogar os atos da administração pública por motivo de inconveniência ou por motivo de inoportunidade é quem, professor? É a própria administração. A administração, ela própria pode revogar este ato, ela própria, mas o Poder Judiciário não pode. Repito, a nenhum poder é dado o direito de revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. A nenhum poder é dado o direito de revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. Então, o que, que nós precisamos notar e perceber que o controle de mérito ele é aquele controle que envolve a conveniência e a oportunidade e que, em relação aos atos da administração, legislativo e executivo, não vou exercer, porque só o próprio poder pode revogar os seus próprios atos. Mas a administração pode, Eden, claro, ela não só pode anular, como obviamente ela pode revogar. E ela pode com base em quê? Nas súmulas 346, 473 do Supremo Tribunal Federal, que revelar é retirar o véu que encobre, que revelam o princípio da autotutela. Essas súmulas revelam. Apresentam para nós a autotutela, que significa o que, professor? Essas súmulas que revelam a autotutela significam o que, Eden? Reveladores da autotutela, essas súmulas significam o quê? Que a última
346 e 473. A 473 é mais completa do que a 346. E ela diz o quê? Que a administração pública ela pode anular os seus atos, quando derivados de vícios que os tornem legais, porque desses atos, não se originam direitos, mas ela também pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, esse o princípio da autotutela que permite que a administração não só anule, como revogue os seus próprios atos. Não só anule por legalidade, ilegalidade ou legitimidade, como também revogue por inconveniência ou inoportunidade, controlando o mérito do ato. Na tela, olha lá. Beleza? Estudamos aí, portanto, a natureza, quanto à natureza. Aí você fala, professor, o judiciário pode controlar o mérito dos atos administrativos? Eu já disse que não. O judiciário não pode controlar o mérito dos atos. Ele controla a legalidade. Se a prova lhe perguntar, a resposta é essa. O judiciário não controla mérito. O judiciário ele controla a legalidade. Não controla mérito, ele controla a legalidade dos atos. Logo, o que nós precisamos notar, o que nós precisamos perceber? Que controlando a legalidade, esse controle de legalidade, por vezes, ele pode acabar resvalando no mérito, por vezes pode. Por vezes, o controle de legalidade ele pode acabar atingindo o mérito, mas isso não significará que o judiciário estará controlando o mérito. Isso não significa que o judiciário estará controlando o mérito. Não se trata de controle de mérito. Isso não significa dizer que o judiciário ele vai estar controlando o mérito. Isso é falso, isso está equivocado. Ele não vai estar controlando o mérito. Ele vai estar controlando a legalidade, muito embora esse controle de legalidade, por vezes, ele acabe refletindo no mérito. Muito embora, muitas vezes, ele acabe resvalando no mérito. Beleza? Na tela, olha lá. Fechada essa análise, fechado esse estudo. Chegamos aqui agora no controle do tipo que, professor, quanto ao âmbito da administração. Foi o que vimos na aula passada, vimos até aqui. Quanto ao âmbito da administração, o controle ele pode ser por hierarquia, de um lado, ou por vinculação do outro. O controle ele pode ser por hierarquia e o controle ele pode ser por vinculação. Por hierarquia é aquele controle entre órgãos e agentes dentro da mesma pessoa jurídica, conforme eu disse. Por vinculação é o controle entre pessoas jurídicas diferentes, porém dentro da própria administração. É o chamado controle finalístico, a tutela administrativa ou a supervisão ministerial. Eu digo, se a presidência da República ela exerce um controle sobre o ministério, bom, eu estou na mesma pessoa que a União Federal, pessoa jurídica de direito público interno da administração pública direta. Dentro da mesma pessoa, um órgão controlando o outro, como decorrência do fenômeno da desconcentração, eu tenho um controle por hierarquia, porque a desconcentração é marcada pela existência de hierarquia, a desconcentração é marcada pela existência de subordinação. Então eu tenho aí uma ideia de hierarquia, eu tenho aí uma ideia de subordinação. Hierarquia e subordinação. Do outro lado, o que nós temos? Do outro lado, nós temos aí o controle por vinculação, que não é mais por hierarquia ou subordinação, mas é por vínculo. E ele existe, agora, a ideia é fora da mesma pessoa, não é na mesma pessoa, é entre pessoas diferentes. Então é fora da pessoa, não é dentro da mesma pessoa, é fora da pessoa, portanto é entre pessoas distintas, portanto é entre pessoas diferentes. É entre pessoas distintas, é entre pessoas diferentes. Vamos supor, a União controlando a autarquia. Aqui, meus amigos, eu tenho um fenômeno não mais da desconcentração, e sim um fenômeno da descentralização. E o que é o fenômeno da descentralização, professor? Descentralização é quando você tem a criação de novas pessoas jurídicas para desempenhar atividades específicas. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, portanto, que tem como finalidade prestar serviços públicos, desenvolvendo atividades típicas de Estado, vale dizer aquelas atividades mais importantes que não se pode dar a qualquer pessoa, e por isso se dá às autarquias. A União Federal cria, por exemplo, uma autarquia federal. A União, através da tutela do Ministério da Educação, cria, portanto, a Universidade Federal da Bahia. E a Universidade Federal da Bahia é uma autarquia vinculada à educação, que atua na área da educação e, portanto, que está vinculada ao Ministério da Educação. Atua na área da educação e está, portanto, vinculada ao Ministério da Educação. E está aí, sem dúvida, vinculada a esse Ministério, ao Ministério da Educação. O que a gente tem que perceber, Éden? Entre a União e a UFBA, entre a União e a Universidade Federal da Bahia, não há que se falar em autarquia. Entre a União e a Universidade, não há que se falar em hierarquia. Entre a União e essa autarquia, que é a UFBA, não há hierarquia, não há subordinação, existe apenas controle. É o controle finalístico para saber se a autarquia
o UFBA está atuando na finalidade educacional, se está subvertendo essa finalidade. O controle finalístico, controle de tutela administrativa, também chamado de supervisão ministerial. Por que supervisão ministerial, Eden? Por que supervisão ministerial? Porque é o ministério que está exercendo essa supervisão. No meu exemplo, o Ministério da Educação. É o ministério que está exercendo essa supervisão. No meu exemplo, o próprio Ministério da Educação. Quarto, na tela, olhe lá, quarto tipo na classificação, quanto à oportunidade. Quarto critério, aqui, quanto à oportunidade. E quanto à oportunidade, o controle pode ser de que tipos, professor? Prévio, concomitante ou posterior. Ele pode ser do tipo prévio, ele pode ser do tipo concomitante, ele pode ser do tipo posterior. Ele pode ser do tipo prévio, pode ser do tipo concomitante, ele pode ser do tipo posterior. Quanto à oportunidade, pode ser prévio, pode ser concomitante, pode ser posterior. Qual a diferença, Eden? O que nós temos aí? Prévio e concomitante para a doutrina é a mesma coisa na prática, porque ou o ato está em formação ou ele acabou. Então, se ele está em formação, ele é um ato imperfeito. Já o posterior é aquele que se dá sobre atos perfeitos, acabados, dá-se após a expedição do ato, que pela presunção produz efeitos até a ser invalidado. Qual a ideia, Eden? Recapitulando, o controle prévio ou o controle concomitante é aquele controle, ou são aqueles controles que são exercidos. O controle prévio ou o controle concomitante são aqueles controles que são exercidos em que contexto, professor? São aqueles controles que são exercidos em que situação, Eden? Eles são exercidos antes da formação do ato. Antes do ato estar pronto, antes do ato ter concluído o seu ciclo de formação, antes do ato estar perfeito, antes do ato estar acabado. O prévio é antes do ato começar a ser feito. O concomitante é durante a feitura do ato. Mas em ambas as situações, antes dele começar a ser feito, ou durante a sua feitura, durante a sua formação, nos dois casos ele ainda não está pronto. Por isso que prévio e concomitante é como se fosse a mesma coisa, porque nos dois casos o ato ainda não estará pronto. Porque nas duas situações o ato ainda não estará pronto. E por fim nós temos o que, professor? Por fim nós temos o controle posterior. Esse sim, esse diferente dos demais, porque esse se dá após o ato estar pronto. Esse se dá após a formação definitiva do ato. Esse se dá após o ato estar pronto, esse se dá após a formação definitiva do ato. Se dá após a formação definitiva do ato. Então, neste caso, meus amigos, o controle posterior se dá depois do ato estar perfeito e acabado, portanto, após a conclusão do seu ciclo de formação. Após a formação do ato, após a conclusão do seu ciclo de formação. Esse foi o quarto critério dentre os critérios classificatórios dos tipos de controle da administração. Quanto à pessoa, quanto à natureza, quanto ao âmbito da administração, quanto à oportunidade. E agora, quinto critério. Na tela, observa comigo, nós temos aí o que, professor? Quinto critério, quanto à iniciativa. Então, nós temos aqui no quinto critério. Quanto à iniciativa. Quinto critério, quanto à iniciativa, o que nós temos, Eden? O controle pode ser de ofício ou provocado. O controle pode ser de ofício ou provocado, quanto à iniciativa. De ofício é aquele que não depende de provocação do órgão controlador. Já provocado é aquele que depende de provocação do órgão controlador. É muito simples essa classificação. Ela não suscita, comigo, maiores dúvidas. Ela não suscita maiores questionamentos. Por quê? Porque o controle de ofício é aquele chamado controle do que, professor? Na tradução, comigo na tela, ele é o chamado controle ex officio. Ele é o chamado controle ex officio. Já o controle provocado é aquele controle que não se dá de ofício, é aquele controle que precisa de uma movimentação, que precisa de um estímulo, que precisa de uma provocação, como o próprio nome sugere. Beleza? Então, quando o cidadão, por exemplo, movimenta a máquina judiciária ou movimenta a própria máquina administrativa para que ela exerça um controle sobre a administração, com certeza isso é um controle provocado. Agora, quando a própria administração ela instaura mecanismos de fiscalização, quando a própria administração ela instaura mecanismos de controle, quando ela própria instaura mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização, o que nós temos, Eden? Neste caso, nesta situação, o que nós temos? Sem dúvida, nós temos aí o controle ex officio,
o controle de ofício. Beleza? Tudo jóia? Bom, com isso a gente termina na tela, veja comigo, olhe lá, tudo isso. A partir de toda essa análise, a gente termina apenas o primeiro dos tópicos do estudo do controle administrativo, do controle da administração pública. A gente conclui, a gente termina com certeza a parte da classificação. A gente termina aí a classificação e passa agora para a análise dos diversos sistemas administrativos ou mecanismos de controle. Alguns autores chamam, como eu coloquei aí no slide, de sistemas de controle. Mas sistemas de controle podem aparecer na sua prova como sistemas administrativos ou mecanismos de controle. Eu vou colocar aqui no ponto 2. Nós podemos ter o que, Eden? Os chamados sistemas administrativos ou mecanismos de controle. Sistemas administrativos ou mecanismos de controle. Bom, eles se dividem de que forma, Eden? Os sistemas administrativos ou mecanismos de controle se dividem em 2.1, no chamado sistema do contencioso, no chamado sistema do contencioso administrativo, de um lado, no chamado sistema do contencioso administrativo de um lado, ou 2.2, no sistema de jurisdição única do outro. No sistema de jurisdição única. Sistemas do contencioso administrativo ou sistema de jurisdição única. Professor, qual é a diferença? De certa forma, isso foi ventilado lá na primeira aula, quando falamos sobre esses sistemas administrativos ou mecanismos, quando estudamos a taxonomia, as fontes, quando estudamos o conceito de direito administrativo. Então, o que nós precisamos lembrar? O que nós precisamos perceber sobre esse, que é o nosso segundo tópico? Bom, o sistema do contencioso administrativo é o chamado sistema francês. O sistema do contencioso administrativo é o chamado sistema francês. Bom, o sistema francês significa o que, Eden? Que o judiciário ele julga todo mundo menos a administração, porque há um órgão administrativo que julga a própria administração, como por exemplo o Conselho de Estado francês. A coisa julgada administrativa, ela impede que a matéria possa ser discutida depois no Poder Judiciário, já que ela prestigia a separação dos poderes. Bom, qual é a ideia, Eden? Você tem um Poder Judiciário que julga as pessoas, a coletividade, que julga, entre aspas, todo mundo, menos a administração pública. Então, nesse sistema chamado sistema de contencioso administrativo ou sistema francês, nesse sistema chamado contencioso administrativo ou sistema francês, o que nós temos, Eden? No sistema administrativo de contencioso administrativo, sistema francês, você tem um poder judiciário para julgar as questões comuns da coletividade em geral, mas você tem uma outra instância, como por exemplo o Conselho de Estado francês, para julgar só as questões envolvendo a administração pública. E qual é a ideia? O Poder Judiciário ele não pode se imiscuir naquelas questões decididas no âmbito da jurisdição administrativa, da esfera administrativa, melhor dizendo, contencioso administrativo, ou seja, a jurisdição do Poder Judiciário, ela não pode se imiscuir naquilo que foi decidido em sede de contencioso no âmbito dos processos administrativos que julgam a administração pública, exemplo do próprio Conselho de Estado francês. Lá, uma coisa julgada administrativa não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Lá não existe o princípio que existe entre nós, que é o princípio do artigo 5º, inciso 35. Qual é o princípio do artigo 5º, inciso 35, Eden? O princípio da tutela jurídica, também chamado de tutela jurisdicional. O princípio da tutela jurídica, também chamado de princípio da tutela jurisdicional, também conhecido como princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tutela jurídica, tutela jurisdicional, inafastabilidade de jurisdição é um princípio nosso, é um princípio do direito brasileiro que não se relaciona com o direito francês, com esse modelo de contencioso. Por quê? Porque ele diz que a lei, ela não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Ela diz, portanto, que a lei ela não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Ok, meus amigos? A lei não irá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Ela não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário essa lesão ou ameaça de lesão a direito. Logo, o judiciário sempre, no sistema brasileiro, que é o sistema inglês, eu vou falar, ele sempre dará a última palavra, mas não nesse sistema francês, não no sistema do contencioso administrativo, porque eu disse, porque de um lado você tem a justiça do Poder Judiciário que julga todas as nossas questões comuns, mas por outro lado você tem uma justiça, que na verdade não é uma justiça, é um poder, é um contencioso administrativo, é um conselho, a exemplo do Conselho de Estado francês, lá na França, que vai julgar só a administração pública, que vai julgar apenas a administração pública e julgando apenas a administração pública, o que trará para nós, Éden? Julgando apenas a administração pública, aquilo que eles decidirem fará coisa julgada administrativa. E como o sistema é dual, porque você tem uma jurisdição para todo mundo e um conselho só para os julgamentos da administração, essa decisão não poderá ser revista pelo Poder Judiciário, ou seja, a coisa julgada administrativa realmente fará coisa julgada mesmo com impossibilidade desse ato ser revisitado, desse ato ser revisto pelo Poder Judiciário. Qual a vantagem, Éden? Ela prima pela separação dos poderes. O Judiciário ele não vai se imiscuir nas questões do Poder Executivo. O Judiciário não vai julgar as questões atinentes à administração pública. Ele não vai se imiscuir nas questões referentes à administração pública, ok? A vantagem é essa, separação dos poderes. O judiciário, ele não julga o poder executivo. Porém, qual é a desvantagem? Tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim. Tem vantagem, tem desvantagem. Qual seria a desvantagem, professor? Sem dúvida, a desvantagem seria o quê? Perdão. Pecar pela imparcialidade. Pecar pela parcialidade. Seria o pecado em relação à imparcialidade. A desvantagem seria justamente pecar pela parcialidade. Porque no momento que você tem um poder executivo se auto-julgando, a pergunta que fica é, será que ele vai julgar contra ele mesmo? Fica o questionamento. Né? Será que ele vai julgar contra ele mesmo? Fica o questionamento. Então, nesse caso, o que nós temos que perceber, meus caros? O que nós temos que observar? A vantagem seria a separação dos poderes, mas a desvantagem seria um sacrifício da imparcialidade, do princípio da imparcialidade. E do outro lado nós temos o outro sistema de controle na tela, observa, vem comigo. O outro sistema de controle é o sistema de jurisdição una, ou de jurisdição única. O outro sistema de controle é o sistema de jurisdição una, também conhecido como sistema de jurisdição única. Jurisdição una ou jurisdição única, que significa o que, professor? Que é o sistema inglês, que é o inglês, mas que é o sistema adotado também aonde, Éden? Também é o sistema adotado no Brasil. É o sistema inglês, mas também é o sistema adotado no Brasil. E segundo esse sistema, só quem pode julgar com caráter de coisa julgada material, ou seja, com o manto da indiscutibilidade e da definitividade, é o Poder Judiciário. Esse sistema ele não impede ou afasta o controle da administração. O contencioso administrativo ele não impede, mas pela inafastabilidade de jurisdição, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Ou seja, a coisa julgada administrativa no direito brasileiro significa dizer o quê? Que a matéria não pode mais ser discutida na esfera administrativa. Mas nada impede que ela possa ser discutida na esfera judicial. Com certeza, você pode discutir na via judicial e eu diria mais, você não precisa, aliás, nem esgotar a via administrativa para que você possa passar para a via judicial. Então, que sistema é esse, Éden? Jurisdição única. Aquele do contencioso administrativo, que você tem uma justiça para o povo e uma justiça para a administração pública, é o sistema dual, é o sistema francês. No sistema inglês, não é um sistema dual, é um sistema uno, é um sistema de jurisdição una, é um sistema de jurisdição única. E nesse sistema francês de jurisdição una, nesse sistema francês de jurisdição única, o que nós temos, Éden? Desculpe. Nesse sistema inglês de jurisdição una, porque o francês é o dual, nesse agora que a gente está estudando, que é o sistema inglês de jurisdição una, sistema inglês de jurisdição una, que é o sistema adotado pelo Brasil, você não quer dizer que não possa ter o contencioso administrativo, você até tem, só que essa decisão na esfera administrativa, ela sempre vai ser passível de ser revista pelo Poder Judiciário. A coisa julgada administrativa, lá naquele particular, meus amigos, a coisa julgada administrativa, ela trará o que, Éden? A coisa julgada administrativa, ela trará o que, professor? A possibilidade ainda de ser revista pelo Poder Judiciário. Ela não decidirá
com o manto da indiscutibilidade. Fazer coisa julgada na via administrativa significa poder dizer que aquela questão não vai mais poder ser discutida na esfera administrativa. Significa dizer que aquela questão não vai mais poder ser discutida na esfera administrativa, mas poderá na esfera judicial, porque quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, é ele que faz coisa julgada material, é a sua decisão judicial que faz coisa julgada material e que pode ser acobertada pelo manto da definitividade, pelo manto da indiscutibilidade, ok? Fechamos aqui na tela, olhe lá, esses dois sistemas, vamos para um pequeno intervalo, venha comigo, nós voltamos já já.